Esse mês, dia 31 de outubro, nós lembramos a Reforma Protestante. Então, um mês importante na história da igreja cristã, das igrejas evangélicas, mais especificamente, mas também da igreja católica. Quando eu digo igreja cristã, né? Igreja católica e evangélica, todas juntas. Por quê? Porque a partir da Reforma Protestante foram levantadas muitas perguntas, muitos questionamentos sobre como a fé estava sendo conduzida na época. E através dessas perguntas, muitos acontecimentos vieram, muitas situações vieram em decorrência disso. Uma delas foi, então, um cisma, né? Onde inicia as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, primeiro, a partir de alguns reformadores. Por quê? Por quê? De tempos em tempos, a gente precisa ficar lembrando, reafirmando e perguntando ou pregando sobre coisas que são tão básicas para aqueles que já são cristãos. Como, por exemplo, a gente iniciou esse mês falando do somente a fé. Por que a gente precisa falar sobre a fé? O que é a fé? Por que a gente precisa de novo, sempre de novo, falar do somente a graça? De que nós somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Por que nós precisamos ter uma pregação com a temática somente Cristo? Não é óbvio para um cristão que ele serve e adora Jesus Cristo? Falando assim, é óbvio. Só que no dia a dia, na nossa prática, nós temos uma grande dificuldade de fazer uma ligação entre a Escritura, entre a palavra de Deus, entre esse Cristo morto e ressuscitado por nós na cruz e o que nós vivemos. E de tempos em tempos, a gente se perde um pouco na nossa fé. Assim como aconteceu na época da Reforma. Naquela época, as pessoas precisavam responder a questões do seu tempo. Hoje, nós precisamos saber muito bem quais são as questões que nós temos que levantar. Na época da faculdade, tinha uma das minhas professoras, ela era professora também da PUC, e ela era professora de aquela matéria que ninguém gosta das faculdades, metodologia científica. Se tem algum professor de metodologia científica que me desculpa, mas ela era professora de metodologia científica na FATEV e professora de religião na PUC do Paraná. E ela falava assim pra gente: vocês, teólogos, têm que aprender a responder as perguntas certas. Porque vocês estão levantando questionamento que ninguém está fazendo. Enquanto as pessoas do mundo estão perguntando uma coisa, vocês estão tentando responder outra. E ela acabava com a gente, né? Aqueles teólogos assim, se achando o máximo, discutindo sobre, sei lá, batismo de imersão e aspersão, como é que você procede na ceia, quanto tempo Jesus caminhou pela terra, quanto ela falou assim, não, essas perguntas a sociedade não está fazendo. A sociedade está fazendo perguntas sobre a vida, a sociedade está fazendo perguntas sobre identidade, e vocês precisam responder essas perguntas. A teologia não pode se ausentar delas, porque se a teologia não responder, a filosofia, a sociologia, a antropologia e a psicologia vão responder. E aí vocês vão ficar de fora. Eu sempre levei muito a sério isso que ela dizia. Por isso que de tempos em tempos a gente tem que voltar em pregações que são essenciais. Voltar às nossas raízes, aquilo que é elementar, para a gente repensar como a gente tem vivido a nossa fé. E essa pregação do somente em Cristo é uma dessas. Por que é necessário voltar àquilo que já deveria ser óbvio? Primeiramente porque nós somos pecadores. E como pecadores, a nossa tendência é sempre se desviar do caminho de Deus. Então, se Deus falou que vai por aqui, por essa parte vermelha aqui, a minha tendência, eu começo aqui, vou indo ali, vou para um lado, vou para o outro. Quando eu vejo, eu estou tão longe da parte vermelha que eu nem reparei mais. Isso é o pecado. Eu tenho que de novo ser lembrado. O pecado, ele
ele me desvia das vontades de Deus. E a gente é enganado. Segundo, porque a gente também vive num mundo que é corrompido por esse pecado e que nos tenta a se desviar dos caminhos constantemente. O nosso mundo, a nossa sociedade, ela não é coordenada, dirigida, ensinada pelos princípios bíblicos. Quando eu entrei na faculdade, talvez até um pouco tempo atrás, eu lembro que eu ouvia muito assim ainda, que as nossas leis, as nossas bases, a nossa Constituição tem muito princípio bíblico ali dentro. E isso era como um orgulho, assim, sabe, para os cristãos. Hoje, se ouve pouquíssimas pessoas, eu não ouço mais alguém falando isso, como um orgulho. Por quê? Porque até o princípio de direito à vida está sendo questionado. Então, esse não é um orgulho mais nosso, dos cristãos, de dizer, nossa, olha, até a base da Constituição da nossa sociedade tem bases bíblicas. A gente não ouve mais esses tipos de comentários. E se nós não estamos muito bem alicerçados na nossa fé, com raízes muito profundas, a gente se deixa levar por aquilo que o mundo está dizendo. Pelas doutrinas, pelos ensinamentos, pelas filosofias do mundo, da sociedade. Hoje nós vamos relembrar mais um do somente, então, o somente em Cristo. E na época, tanto Lutero quanto os seus companheiros reformadores, eles tiveram que discutir a centralidade de Cristo na vida por alguns motivos. O principal deles era a adoração aos santos. Foi por isso que eles levantam essa questão. Porque os cristãos da época entendiam que nós não podemos orar diretamente a Jesus como Deus. Nós tínhamos que ter alguém nesse entremeio. Alguém deveria fazer essa mediação. E aí, refolhando as escrituras, descobrem, não. Nosso único mediador é Jesus. Não tem que haver nada, nem ninguém entre Jesus e nós. Nenhum sacerdote, ou seja, nenhuma pessoa, um pastor ou nenhum padre. E nem qualquer outra pessoa, um santo ou algo assim. Então, por isso, mais esse questionamento. Mas tinham outros motivos também, que eles tinham que se debater na época. Questões que eles tinham que levantar e que eles tinham que responder para aquela população, para aquele povo que estava sedento. O nosso exercício como cristão hoje é ler o nosso tempo, como eles fizeram no tempo deles. E ser muito sábio em relação ao que ocorre ao nosso redor, para a gente conseguir perceber o que no nosso tempo tem falhado em relação à Escritura. O que do nosso tempo está se desviando do que é palavra de Deus, do que é propósito bíblico. Porque muitas das vezes a gente nem sabe o que é. A gente nem levanta esses questionamentos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. Quem trouxe as suas Bíblias? Colossenses 2, 6 a 15. Essa é uma carta de Paulo, a igreja que se reunia na cidade de Colosso. Colossenses 2, do 6 ao 15. Passo a ler. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé
no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos começar pelo versículo 6 e 7, que Paulo diz assim, vou repetir. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aquilo que vocês receberam deve ser aquilo que os sustenta. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Colosso. Aqui nesse texto parece que Paulo ele tem um certo temor de que essa igreja se desvie do propósito inicial dela, se desvie de Cristo e tire Cristo do centro. Paulo, na carta às igrejas da Galácia, ele é muito severo porque ali eles já tinham se desviado de algumas coisas. E aqui ele fala isso quase como um aviso para essa igreja, para que eles não se desviem, como um temor que ele tem. Ele fala aquilo que vocês receberam, ou seja, o Evangelho, Jesus Cristo, isso deve sustentar vocês e não outras coisas. Por isso, ele apela muito firmemente para que eles lembrem daquilo do início. E o que deve sustentar eles? Aquilo que eles fazem, as suas próprias forças, a sua capacidade? Não. Aquilo que receberam. O que eles receberam? De Jesus Cristo. Vida eterna em Cristo Jesus. Aquilo que receberam de Jesus. Não aquilo que eles têm capacidade de fazer, não aquilo que eles podem alcançar. Paulo aqui está lembrando da graça. Assim como receberam, continuem a viver nele, sendo enraizados e edificados e firmados. O uso desses verbos de Paulo mostra essa preocupação dele com a fé daquela igreja. Quando algo não está bem enraizado, quando ele não possui raízes bem profundas, ele se torna muito frágil, ele se torna muito suscetível a ser arrancado, a ser transportado dali, a morrer. E enquanto eu estava escrevendo a pregação, bem coincidentemente, essa semana também, né, foi Dia das Crianças, e hoje, esse final de semana, nós tivemos o acampamento das crianças aqui na igreja. Na minha comunidade de origem, todo ano tinha o evento das crianças também, e até hoje, quando eu cheguei em casa, o meu pai me ligou e eu falei, nossa, pai, lembra como a gente esperava todo ano, ansiosamente, para o passadia das crianças da igreja? E teve um ano, eu devia ter uns 7, 8 anos, e meu irmão talvez uns 12, 13. Eu sou péssima dessas coisas, né, de datas. Mas enfim, eu era criança e meu irmão era um adolescente, pré-adolescente. E aí nós fomos de manhã bem cedo no local, era uma chácara da minha tia, onde o pessoal ia, todo mundo, e nós fomos de bicicleta. Nós dois estávamos na mesma bicicleta, eu estava na garupa. E aí teve o passadia das crianças e tal, beleza, foi lindo, maravilhoso. Meus pais foram depois de moto, né? E aí, na hora de voltar de tarde, era umas 4, 4:30 da tarde. No meio do caminho, começou uma chuva. Só que essa chuva começou a doer os pingos da chuva. E eu comecei a chorar. Eu falei, mano, tá doendo, os pingos estão me machucando. E veio um temporal. E era um temporal muito forte, aquilo deve ter durado assim. É muito rápido, né? Esses temporais que destelham, que arrancam as coisas e tal, é muito rápido. Deve ter durado 1 minuto, alguma coisa assim. Eu só lembro de que naquela instância meu pai e minha mãe já tinham passado por nós de moto, nós estávamos subindo de bicicleta. Daí o meu irmão foi se esconder num lugar super seguro, embaixo de um pé de manga. Estávamos lá esperando o vendaval passar debaixo do pé de manga. Tinha uns 3 pés de manga, assim, enormes, gigantescos. E era tudo aberto em volta, assim, era só os pés de manga. Aí esperamos o vendaval passar e eu chorando, que o pai não voltava para me buscar, indignada. E aí, quando a gente estava quase chegando em casa, o pai veio encontrar a gente de moto. Na verdade, ele não foi encontrar, porque também eles tiveram que parar a moto, porque o vento estava empurrando eles. Quando a gente chegou em casa,
a chácara dos pais era assim, era a casa, 2 pés de manga, 1 pé de abacate, o chiqueiro e o galinheiro. Só cabia aquelas árvores ali no meio. Os 2 pés de manga estavam no chão, enormes, gigantescos. O pé de abacate está lá até hoje. Isso faz muitos anos, né? Foi logo que a gente foi morar na chácara. Quando eu olhei aquilo, eu falei, a gente se escondeu debaixo de um pé de manga, né? Meu pai falou, vocês nunca mais fazem isso, pés de manga não são seguros. Por quê? Porque as raízes dele são mais por cima, ele não tem muitas raízes, e não tem raízes profundas. Então, eles são perigosos. Você não pode ficar debaixo do pé de manga, fica a dica, num temporal. É isso que Paulo está falando para a igreja dos Colossos. Não sejam como um pé de manga, com raízes superficiais e fracas. Não importa se vocês são frondosos, enormes e belos por fora. A raiz tem que ser profunda. Tem que estar bem firmado, tem que estar bem seguro. Porque senão, quando vêm os vendavais, eles são arrancados muito facilmente. Assim é a nossa fé. Nós precisamos ter raízes mais profundas na fé. E nós vivemos num tempo em que os cristãos eles são analfabetos de Bíblia. São analfabetos de Bíblia. Mesmo aqueles que vêm na igreja desde pequenininhos, desde criança. Nós do Ministério com Criança, a gente tem todo um projeto, um planejamento para que as nossas crianças cresçam sabendo mais de Bíblia do que a nossa geração sabe. Por quê? Porque nós vemos isso. E quando a gente é analfabeto de Bíblia, quando a Bíblia não é algo que faz muito parte da nossa vida, nós temos raízes frágeis. Muito, muito frágeis. Que qualquer doutrina, qualquer vã filosofia, como Paulo vai escrever nessa versão, fala vã filosofias, vai enganar a gente. Porque nós não temos raízes, nós não conhecemos o que é essencial. Um exemplo sobre ter raízes superficiais é quando afirmamos que Cristo é o centro da fé cristã e que nós cremos nessa centralidade. Afirmamos que Ele comanda todas as áreas da nossa vida. E mesmo em meio às piores situações que passarmos, a nossa fé vai permanecer nos segurando. Se não é assim, então não temos raízes. Se nós temos raízes profundas, nós conseguimos crer e ter Jesus como centro da nossa vida, como o centro da nossa tomada de decisões, como o centro daquilo que a gente é, como essência, e não só daquilo que a gente faz. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. No período da Reforma, os reformadores tiveram que enfrentar algumas filosofias vãs. Como uma das mais conhecidas ou mais citadas, por exemplo, é de pagar indulgências, ou seja, comprar um terreno no céu. Comprar salvação, basicamente isso. Quais são as filosofias que rondam a nossa fé hoje? Tirando Cristo do centro e nos colocando outras possibilidades para esse centro. Você consegue fazer essa leitura e olhar assim? Hoje, século 21, as vãs filosofias que têm nos desviado são tais e tais e tais e tais. Isso aqui nós temos que cuidar. Isso aqui vai contrário à Escritura, mesmo que todos estejam dizendo que está certo. Isso aqui vai contrário às Escrituras. E veja bem, os reformadores não tiveram que lutar com pessoas de fora da igreja, eles tiveram que combater pessoas de dentro da igreja. Combater no sentido de argumentos, né? Combater no sentido de escritos, de leitura, de estudos, de discussões. Eu tenho prestado atenção em duas filosofias que para mim caminham muito juntas, mas que para mim são um mal do nosso tempo muito, muito perigoso e muito sorrateiro. Uma delas é a filosofia da autossuficiência. Você se basta,
Você sozinho consegue. Você só precisa amar a si mesmo, sem se importar com o que os outros pensam. O centro da sua vida, das suas decisões, dos seus pensamentos é você. Essa é uma vã filosofia. Isso a gente ouve muito. Talvez não bem com essas palavras. Talvez a gente até fale e não perceba, mas na raiz é isso aqui que está escrito. Essa tem nos cercado por todos os lados e nos convencido de que nós precisamos olhar para nós mesmos. E se a gente olhar para o nosso eu, para o nosso interior, então a gente vai ter cura, então a gente vai conseguir o que a gente precisa, então a gente vai ser bem-sucedido. Essa é uma filosofia do nosso tempo muito forte. Olhe para você. Olhe para o seu eu. Quando que isso é um problema? Quando tira Jesus do centro. Se eu olho demais para mim e menos para a cruz, então eu me torno o meu próprio Deus. E aí, eu não vivo mais somente em Cristo, eu vivo somente eu. Não é de todo ruim quando a gente fala de um pro outro, fala assim, ó, cuida de você, investe em você. Não é nesse sentido. Cuida da sua saúde, você tem que se amar para poder amar o outro. Ok. Mas, gente, a gente já está entrando numa linha de raciocínio que o Deus é o ego. Sou eu mesma. Jesus não é mais o centro. A gente não é mais ensinado a olhar para a cruz. Por quê? O que a cruz significa? Sacrifício, sofrimento, abnegação. Palavrinhas que a gente não quer no nosso vocabulário, na nossa vivência. A gente tem mais usado a nossa fé para satisfazer os nossos desejos do que vivido os sacrifícios que essa fé exige. Carregar a cruz, Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Isso a gente não tem feito. Porque afinal de contas, se o meu Deus sou eu mesma, aquilo que não me agrada, que não me satisfaz, eu não faço. Onde está Cristo nessa história? Não está no centro, isso eu tenho certeza. Cristo está sendo usado por mim para me satisfazer quando eu necessito, quando eu quero. Então eu o busco, eu vou ao encontro quando eu quero alguma coisa. Mas quando tem que vir de mim, recusa, sacrifício, abnegação, deixar de lado as minhas vontades, então eu deixo Jesus de novo e volto para o meu eu, para o meu Deus. Essa filosofia tem se tornado tão forte que, em alguns momentos, ela desestabiliza o corpo de Cristo. Ela desestabiliza a nossa fé. Um exemplo bem claro disso, assim. Agora, eu quero dizer de uma forma geral, isso não é só daqui. Uma coisa que a gente ouve muito, como é difícil, hoje em dia, nós ouvirmos pessoas que têm o desejo e o amor em servir ao próximo. Ou servir numa comunidade. A gente fica impressionado quando alguém serve com amor, quando alguém se entrega. Por quê? Porque é raro. Não devia nos impressionar, devia ser o normal. Não é o normal. Alguém que serve sem esperar algo em troca? Alguém que serve apenas por amor e não por uma glória, não para aparecer, não para ser elogiado? O meu eu necessita que eu seja elogiado, o meu eu necessita que eu apareça, o meu eu necessita que a minha vontade seja feita. Tem que ser do meu jeito. E aí o servir ao próximo, o servir ao outro, tem se perdido, inclusive dentro das igrejas, que é um lugar que não deveria. Tem se perdido na sociedade. Ok, eles não têm a Bíblia, eles não têm a Jesus Cristo, mas nós temos.
Então, como é que nós vamos explicar que tem se perdido em nosso meio? E eu não digo isso aqui, gente, eu digo isso de uma forma geral, das igrejas. Todos querem ser servidos e agradados. O comércio funciona assim, é verdade. A gente não tem frases como, por exemplo, quem manda é o cliente ou alguma coisa do tipo assim. Vendedores, pessoas que têm que atender pessoas, elas são treinadas para agradar ao máximo essa pessoa para que ela volte. Essa lógica não funciona na igreja, não é assim. Nós não temos que ser agradados para voltar. Isso é uma lógica do comércio, é uma lógica do capitalismo, não do evangelho. E eu não estou criticando o comércio por isso. A gente gosta de ser bem atendido, tudo bem. Mas na igreja não funciona assim. Nós não somos pautados por lucro, nós somos pautados pelo evangelho, por Cristo, pela cruz. O que se espera de uma igreja? Que ela me agrade, que ela me satisfaça, que ela cumpra minhas vontades, os meus sonhos. Que triste é pensar que isso tem adentrado a igreja. E não só a igreja, as famílias também. Essa filosofia do eu tem se tornado tão forte e ela tem comandado todas as áreas da nossa vida que nós vemos pessoas hoje em dia tendo filhos e criando filhos para que os filhos satisfaçam a essa pessoa. Eu vou realizar no meu filho o que eu quero. O meu filho, a minha filha vai conquistar aquilo que eu desejo. Ele vai ser como eu almejo. Quem é o centro da minha vida? Eu estou manipulando uma criança. E a gente não percebe. Eu vou entrar nessa, né? Então eu espero que se um dia eu fizer isso, alguém possa me advertir, tá bom? Não, a gente precisa. A gente precisa de pessoas que nos amem o suficiente para dizer assim: minha querida, seu filho não foi criado para te satisfazer, foi criado para satisfazer a Deus. Para agradar a Deus. Não ao que você quer. Não o que você almeja, não o que você deseja. Entende como esse eu tá rondando tudo, tudo, tudo? E a gente não percebe? Tá em todas as áreas da nossa vida e a gente não percebe? Jesus não está no centro disso aqui. A gente precisa devolver Jesus para o lugar dele. Não é a gente que devolve, mas a gente tem que dizer assim: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Porque eu não tenho vivido somente em Cristo, tu não tens sido centro. Eu tenho sido centro. Tem misericórdia de mim. O conselho de Paulo cabe a nós hoje, somente em Cristo. Se Cristo é o centro da minha vida, da minha existência, então eu vivo para Ele e não para mim. Eu faço a vontade dele, não a minha. Eu falei de duas, né? Uma outra que anda muito junto com essa é a ideia de que o ser humano por si só é bom. E, gente, eu já ouvi isso de pastores. Isso me revira o estômago de um jeito que vocês não têm ideia. Existem, por exemplo, correntes psicológicas, da psicologia, linhas de raciocínio da psicologia, que tratam do seu paciente. Se tem algum psicólogo aqui hoje, me desculpe, pode vir conversar comigo no final, tá? Se eu estou errado. Que tratam do seu paciente, da pessoa que vem, a partir do seguinte princípio. O ser humano, ele é bom, ele nasce bom, o meio o corrompe, a cultura, o local onde ele vive, as dificuldades. Então, para tratar esse paciente, ele precisa recuperar essa bondade lá do início. A terapia pode ajudar? Pode, sem problema nenhum. Só que a pessoa vai olhar para quem? Para ela. De novo. Essas ideias, essas filosofias, elas nos ensinam que a salvação está na onde? Está em nós. Que dentro de nós a capacidade para a bondade. A Bíblia diz, não. Em vocês não há capacidade para a bondade. Vocês são corrompidos pelo pecado, separados de Deus. Para haver bondade em vocês, tem que haver Deus. E vocês não são Deus.
Isso vai adentrando a nossa vida, são armadilhas do nosso tempo. Versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Aqui Paulo fala, a plenitude da divindade está em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus é como essência está também no seu Filho Jesus. Sendo assim, como Deus é perfeito e sem maldade, o seu sacrifício na cruz nos convida a ser parte dessa salvação. Ele vai dizer, Cristo é pleno, é perfeito, é completo, em amor, em bondade, em misericórdia, em tudo. Nós não temos essa plenitude. Mas, quando esse Cristo se torna o centro da minha existência, o centro da minha vida, eu passo a fazer parte dessa plenitude por meio de Jesus. Ela vem de mim? Não. Mas eu posso experimentar um pouco desse amor, um pouquinho dessa bondade, porque Ele age em mim e por meio de mim. Versículos 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Somente Cristo tem poder e autoridade para remover de nós aquilo que nos impede de chegar até Deus, que nos impede de ouvir a voz de Deus e que nos impede de nos relacionar com o Criador. Paulo aqui cita a circuncisão e o batismo. No Antigo Testamento, Deus seleciona um povo, o povo de Israel. E qual era a marca visível, física, de que esse povo pertencia a Deus? A circuncisão. Os homens tinham o seu prepúcio cortado, eles tinham uma marca física, visível, de que eram povo de Deus. A partir do Novo Testamento, essa marca, ela é trocada, ela é substituída pelo batismo. A marca visível, testemunho visível de que nós temos nossa identidade centralizada em Jesus Cristo é o batismo. No Antigo Testamento era só para homens. A partir do Novo Testamento, inclui as mulheres. E ele vai dizer, é o despojar do corpo da carne. O que significa isso? Jesus Cristo é o despojar do corpo da carne. A partir de Jesus, o sinal visível desse pertencimento e dessa identidade do povo de Deus é sim o batismo. Mas não só o batismo visível em água. Esse batismo é quando eu aceito Jesus no meu coração e Ele me lava por dentro, me lava dos meus pecados. Porque fazer essa separação do meu eu, do meu ser com o meu pecado, só Ele pode. Só Ele tem essa capacidade, essa limpeza, só Ele pode fazer. Essa separação, tirar essa sujeira de nós, só Ele pode fazer. Assim Cristo se torna aquele que comanda a minha vida, eliminando o poder do pecado sobre mim. Eu continuo errando? Eu continuo falhando? Eu continuo pecando? Sim, mas não vivo mais separada desse Deus, porque sou justificada. Versos 12 a 15. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo, meus queridos, para aqueles que são batizados, a gente não vive só no dia. O dia do nosso batismo físico, visível, ele é um testemunho público de que nós pertencemos a Jesus Cristo. Mas o real batismo nós vivemos todos os dias. Paulo sempre vai escrever sobre isso. Quando todos os dias
eu afogo o meu velho homem, a minha velha mulher, pecadora, e renasço, justificada em Jesus Cristo. Ou seja, todos os dias me arrependo dos meus pecados, peço perdão ao meu Senhor e falo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Batismo se vive todos os dias. E aí a gente lembra todos os dias que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Continuando o texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, quando vocês estavam separados de Deus, Deus os vivificou em Cristo. Ele trouxe vida. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ou seja, tudo aquilo que separava em Cristo Jesus, Cristo anulou. Deus anulou. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz é a vitória sobre qualquer autoridade desse mundo, sobre qualquer filosofia vã, sobre qualquer poder, sobre qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer ideia que se levante. A cruz a derruba. Porque a cruz, ali na cruz, está toda a autoridade de Deus revelada em Cristo Jesus. E olha que contraditório. A nossa ideia de autoridade, a nossa ideia de conquista, a nossa ideia de vitória passa por sucessões de coisas boas, ou seja, pense que isso foi escrito num contexto onde se tinha muitas guerras ainda, né? Exércitos, essas coisas assim. Nós temos também, mas querendo ou não, para nós, isso é um pouquinho distante da nossa cabeça. Mesmo que aconteça ao nosso redor, mas a gente não vê isso. O nosso conceito de vitória, o conceito deles era terminar a batalha ganhando, vivo, subindo ao trono, subindo ao poder, dominando aquela terra que você queria. Qual que é o conceito bíblico de poder e de autoridade? O que a cruz nos ensina sobre conceito bíblico de vitória? Sofrimento, entrega, morte. É diferente do conceito do mundo. Você entende como é diferente do que a gente imagina? Se na cruz está revelada essa vitória, essa salvação, se a cruz mostra que Deus tem autoridade sobre todo mundo, como se Jesus morreu? Ah, foi porque ele ressuscitou? Também. Mas está falando da cruz. Porque a autoridade de Jesus vem em se doar, em morrer mesmo, por nós, pelo nosso pecado, em alguém perfeito, bom, pleno, dando sua vida por aqueles que ama, se entregando a autoridade dada a ele pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Não precisamos esperar que ser cristão é ter uma vida de bênção, de prosperidade, de riquezas e de felicidades terrenas. A cruz não se trata disso. O centro da fé cristã não é isso. O principal não é isso. Ser cristão é viver somente em Cristo fielmente, é viver uma fé que serve, que se rende, que se entrega, que se humilha para amar. Que quebra o orgulho para perdoar. Que abre mão de riquezas desse mundo pelo reino de Deus. Que deixa suas vontades de lado para atender ao próximo. E que é extremamente grato e contente com tudo isso. Afinal, a graça de Jesus basta. É tão maravilhoso quando a gente vê alguém. Esse final de semana eu vi isso, assim, eu achei sensacional. Eu não vou citar nomes, mas assim, tirando o seu tempo, o seu planejamento, fazendo sacrifícios para servir alguém que estava em necessidade. Porque a gente planeja, hoje à tarde eu vou dormir. Ou hoje à tarde eu vou ir para o rancho.
Hoje à tarde eu vou, sei lá, botar minhas séries em dia. E daí aparece alguém querendo a minha ajuda. Pá, mas hoje é o meu momento. É quando você vê pessoas saindo da sua própria zona de conforto para dizer: não, eu preciso servir o próximo. Eu preciso cuidar deles. Eles são vulneráveis. Eu preciso amá-los, eles precisam de mim. Eu preciso dedicar meu tempo, meu dinheiro, se for preciso, para que eles tenham isso. Cara, isso é fé cristã. Isso é deixar que Cristo comande a minha vida e não as minhas vontades, entende? Tô falando de coisas práticas, gente. Deixar as minhas vontades de lado e deixar. É prático isso. É quando eu abro mão de trabalhar, sei lá, 50, 60 horas semanais para poder servir ao meu próximo. É quando eu abro mão de ter um salário maior para poder estar com a minha família. É quando eu abro mão do meu comodismo de ter em casa o melhor eletrodoméstico para poder ajudar alguém que apareceu e que não tem um fogão. São coisas práticas também. Entende? Não são só coisas abstratas. A gente precisa olhar para essa palavra e colocá-la nas coisas práticas da nossa vida. Adaline, mas então ser cristão é só ser triste? Só sofrer? Não é isso. Lembrem da fé, da graça e do somente em Cristo. Meus queridos, quando Jesus entra nesse nosso coração e ele vai mexendo, há muito prazer e muita alegria em servir. Muita alegria. A satisfação, e não dá para descrever isso. Né? Algumas pessoas me perguntaram: e tá cansada do Acampa Kids? Eu falei: olha, tem um negócio que não me cansa, pode cansar fisicamente, se bem que eu nem tô cansada fisicamente, porque a gente pula, né, muito com as crianças e tal. Assim. Eu nem tanto, mas, né, fica de pé e tal. É um cansaço físico. Mas que é um prazer tão grande, é tão maravilhoso você vê-las felizes, que não tem como explicar. Só vivendo isso para entender. Só vivendo isso para entender. Então a fé não é uma questão de tristeza, mas é sim de sofrimento, de cruz, de abnegação. É sim. É deixar o meu eu de lado para servir ao meu próximo. Quero citar ainda o versículo de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Comanda a minha vida, minhas decisões, meu ser. Quebra o meu ego, o meu orgulho e o meu eu. Não se trata de mim, se trata de Jesus. Não é para que minha vontade seja feita, é para que o reino de Deus seja anunciado. Não é para alcançar benefícios, é simplesmente porque fora daqui, fora dessa vida em Jesus, nada tem sentido. Não é porque me convenceram disso, é porque amo grandemente a Jesus. E esse amor é tão maravilhoso que vivo para que outros possam conhecê-lo. Baixe tua cabeça um pouquinho. Responda para você mesmo. O que Deus te inquietou e te incomodou de verdade nessa pregação, nesse texto bíblico, em relação à sua vivência de fé? O Deus, não a Daline, o que Deus te inquietou nessa pregação? Responda diante de Deus.